Olá, sejam bem-vindos à segunda aula de História e Geografia de Portugal. Iremos dar continuidade à nossa viagem entre o século XV e o século XX. Ao longo das nossas histórias, ao longo das nossas aulas, vocês conseguiram então perceber, estabelecer a relação entre a época de Salazar e a época da expansão marítima. Bem-vindos à História e Geografia de Portugal. Relembro que todos os recursos utilizados foram cedidos pela Escola Virtual e pela Leia. Ok? Eu acho que o Franklin está ali. Franklin. Vamos buscar o contexto histórico rápido. E já agora, o passaporte. Ainda se recordam quais as épocas da nossa história abordadas na última aula? Ora bem, na última aula, como já referi no início, nós estivemos a abordar o Estado Novo e a expansão marítima. Salazar acreditava que, glorificando os nossos antepassados, ele podia transmitir a imagem de que Portugal não era um país pequeno. Aliás, tudo o que era negativo sobre Portugal não era transmitido à população. Ele utilizava inúmeras exposições, festivais, concursos literários, concursos artísticos, para mostrar e divulgar os ideais e os valores do Estado Novo. O Secretariado Nacional de Propaganda era um dos meios que, através da comunicação social, Salazar utilizava para valorizar o Estado Novo. Vamos só ver? Já agora, aqui na nossa imagem, temos a exposição do mundo português em 1940. Este foi um acontecimento grandioso para o Estado Novo. Isto porque ele aproveitou as comemorações da data da fundação de Portugal, 1140, e a restauração da independência em 1640, como podem ver na imagem. Este foi um momento em que Salazar aproveitou também para glorificar as colónias e glorificar também a cultura de todo o Estado Novo. Mais uma vez, uma forma de divulgar os ideais e os valores do Estado Novo. Vamos só ver uma imagem. Eu acho que o Franklin tem algo para nos apresentar. Vamos só esperar pelo Franklin. Vamos ver um vídeo Exato. do site RTP Ensina, que a partir de fotografias nos mostra um pouco dessa exposição. Em 1940, toda a Europa está em guerra. Toda? Não. Num canto do continente, como numa pequena aldeia, um país propagandeia a sua neutralidade e o seu apego pela paz. Só que não é bem paz e também não é bem neutralidade, e isto onde estou também não é bem uma aldeia. Na verdade, estamos em Lisboa, capital do Império, e esta é a exposição do mundo português, com a imagem ideal do país que Salazar queria que a Europa visse. Depois de uma década de 30, em que o regime se deixou colar à cultura da mobilização fascista, a imagem que agora importa mostrar de Portugal ao mundo, numa época em que a guerra ameaça a Europa, é a de um país trabalhador, rural, aldeão, feito de famílias tementes a Deus e à Igreja, numa visão apolítica daquilo que então se chama a vida simples. Tanto esta como as próximas fotografias são de autores da grande família de fotógrafos Novaes, que contava com Júlio, António, Horácio e Mário Novaes. Horácio Novaes foi colega de Joshua Benoliel no jornal O Século. Mário Novaes foi também diretor de fotografia para o cinema. E todos eles contavam com exposições coletivas e individuais e não era incomum que trabalhassem para o Secretariado de Propaganda Nacional, que era o braço publicitário do regime do Estado Novo. A exposição, localizada em Belém, implicou a total renovação urbana desta zona ocidental de Lisboa. Durante 11 meses, mais de 5 mil trabalhadores, sob as ordens do arquiteto Cotinelli Telmo, ergueram uma das maiores operações de propaganda do Estado Novo, que se estendia pela área equivalente a mais de 50 campos de futebol e se destinava a receber mais de 3 milhões de visitantes.
Esta fotografia dá-nos ideia de como Belém era então um imenso estaleiro e como foi destruído um conjunto considerável de casario popular e até um palácio quinhentista para dar lugar à exposição do mundo português. Encontramos-nos agora no ateliê do escultor Leopoldo de Almeida e esta é a maquete do nosso bem conhecido Padrão dos Descobrimentos. Construído primeiro em estafe e em gesso para a própria exposição do mundo português, só mais tarde, em 1960, nas comemorações dos 500 anos da morte do infante Dom Henrique, ele será transformado num monumento de betão e de pedra que hoje todos conhecemos. Talvez não por acaso em termos de intencionalidade política, porque se pensarmos que a exposição do mundo português coincide com a Segunda Guerra Mundial, as comemorações henriquinas vão anteceder em muito pouco o início da Guerra Colonial. E entre estes dois pontos na história estão também duas imagens de Portugal que o regime deseja apresentar. Como vimos na primeira fotografia, um país não ameaçador de uma vida simples, quase de aldeão, no contexto europeu. Mas no contexto mundial, um país projetado na sua grandiosa gesta imperial que não tenciona largar as colónias. Um país metaforicamente simbolizado com uma caravela encimada pela figura do infante Dom Henrique, logo depois com Dom Afonso V e aqui, nem mais nem menos, do que Vasco da Gama. A exposição do mundo português foi uma muito apetecível empreitada do ponto de vista arquitetónico, cultural e artístico. E o regime do Estado Novo conseguiu para ela uma quase completa unanimidade entre os grandes nomes da arte em Portugal. Leitão de Barros, Raulino, Cristino da Silva, Pardal Monteiro ou Almada Negreiros, todos eles e muitos outros participaram na feitura deste grande momento de glorificação nacional. A exposição do mundo português foi, assim, um momento de grande legitimação nacional e internacional para o regime de Salazar, que de Portugal apresentava para si mesmo e para o mundo a imagem de uma pátria feliz, una e em paz. Mas nem toda a gente se deixou enganar pelo cenário. O escritor francês Saint-Exupéry, por exemplo, que aqui passou a caminho dos Estados Unidos, dizia que tudo isto lhe parecia um paraíso triste. E acrescentava que, debaixo do seu sorriso, Lisboa lhe parecia mais infeliz do que as cidades em guerra do continente. Um paraíso triste, mesmo assim, era uma condição que aos portugueses parecia muito superior à do inferno da guerra europeia. Só que com a sua obsessão colonialista, com a sua monomania imperial, Salazar estava a lançar as sementes de um outro inferno que viveríamos durante 13 longos anos de guerra colonial em África. Entre uma guerra e outra, a Europa reconstruiu-se democraticamente e Portugal continuou sendo uma ditadura. Deixámos até de ser paraíso triste para ficar apenas um infeliz purgatório. Sabiam que foi durante o período do Estado Novo que se construiu Portugal dos Pequeninos, em Coimbra, cujos monumentos representavam a cultura e o património cultural? Obrigada, Franklin, pela curiosidade. Salazar utilizava e usava a propaganda sobretudo para transmitir o seu ideal de império português. Este mapa é um dos exemplos da propaganda que nos dão a conhecer quais eram os territórios que criavam e consolidavam essa ideia de Salazar. Ora, certamente deve estar aí em casa a perguntar-te, então, mas século XX, será que ninguém se opunha a estes ideais de Salazar e às suas ideias de possuir e reter as colónias? Sim, claro que sim. Até porque 5 anos após a exposição do mundo português, decorria o ano de 1945, com os efeitos da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas publicou uma carta. Nessa carta apelava ao respeito e à igualdade dos direitos de todos os povos, à amizade entre as nações e, sobretudo, apelava à paz universal. Ora, esta carta vem, sobretudo, instituir uma consciência diferente para com as colónias e, sobretudo, os países colonizadores. Nós sabemos que Salazar não era de todo adepto destas novas formas de ser, de estar e de ver. Ele próprio cedia um bocadinho ao facto de ter de
arranjar soluções para a política colonial. A verdade é que ele teve de fazê-lo e nós vamos ver no mapa. Vamos pedir ajuda posso para à trás. professora Sandra. Nós trouxemos um mapa escolar, é um exemplo de mapa escolar, onde constam todos os países que Portugal detinha nesta altura e que Salazar, obviamente, queria manter e possuir. Ora, a pressão da ONU, e eu tenho a certeza que todos aí em casa já devem ter ouvido falar da Organização das Nações Unidas, e através da publicação desta carta, a pressão sentida e lançada a Salazar fez com que ele próprio tivesse que rever a sua política colonial. Ele tentou encontrar algumas soluções e uma delas começou por alterar o nome de Império Português para Ultramar Português. As próprias colónias vão alterar o nome e vão passar a chamar-se Províncias Ultramarinas. Estas províncias ultramarinas passam então a ter os mesmos direitos que as ilhas da Madeira e dos Açores. Ora, aqui está o mapa, é uma carta de Portugal insular e ultramarino, e neste mapa constam então países como províncias ultramarinas como Angola, Moçambique, os Estados da Índia, Macau, Timor, Cabo Verde. Ora, Salazar pretendia mostrar aos outros países a dimensão real do nosso Império. E o nosso Império, mais uma vez, remete-nos para o século XV. Vamos viajar, vamos só aguardar pelo friso cronológico e vamos viajar novamente pelo século XV. Como falamos na última aula, nós viajamos durante a expansão marítima, durante o período henriquino. Neste momento, se recordam do passaporte que vos foi pedido na última aula, vocês já têm Ceuta, têm o Cabo do Bojador e tem também a Serra Leoa até 1460. Ora, o infante Dom Henrique, como referi na última aula, morreu em 1460, a quando os portugueses chegaram à Serra Leoa. Entretanto, o seu sucessor, Dom Afonso V, vai continuar esta política de expansão. No entanto, não vai continuar diretamente a sua política de expansão marítima, mas vai optar pela política de expansão a nível de conquistas. Nós vamos ver agora neste mapa que vos apresento. O Dom Afonso V vai se dedicar essencialmente ao norte de África. Vocês veem assinalado no mapa pontinhos a vermelho. Tem as cidades de Arzila, Tânger e Alcácer do Sal. Alcácer Seguer, peço desculpa, agora confundi-me com Portugal. Durante o período, então, do Afonso V, ele tentou conquistar estes territórios do norte de África. Agora, vocês em casa perguntam se, de alguma forma, isto não irá quebrar aqui o ritmo da expansão marítima e abrandar essa mesma expansão. Ora bem, isto não foi bem assim, porque o nosso Dom Afonso V, apesar de se dedicar ao norte da África, à conquista destes territórios, porque ele pretendia o ouro e todos os materiais vindos destes territórios, ele vai entregar a Fernão Gomes, um rico mercador português, a exploração marítima da costa africana. Eu penso que agora podemos ver. Vamos espreitar um vídeo da escola virtual que nos explica tudo. É mais fácil. Vamos então ver? Após a morte do infante Dom Henrique, em 1460, as viagens de descoberta para sul, ao longo da costa africana, que anteriormente seguiam a bom ritmo, abrandaram. O rei Dom Afonso V, que então governava, preferiu investir novamente no norte de África, voltando-se para a conquista dos territórios de Alcácer Seguer, em 1458, e de Arzila e Tânger, em 1471. A alta nobreza apoiava o rei nesta estratégia, pois via aí uma oportunidade de ter novas terras e cargos militares. Entretanto, em 1469, a exploração da costa ocidental africana foi arrendada a um rico mercador de Lisboa, Fernão Gomes, por um período de 5 anos. Todos os anos, Fernão Gomes tinha de pagar ao rei uma renda de 200 mil reais. E tinha que descobrir pelo menos 100 léguas de costa, mais ou menos 600 quilómetros. Em contrapartida, podia ficar com o exclusivo do comércio africano. Este contrato foi cumprido graças ao contributo de experientes navegadores. Em 1471,
ou 1472, João de Santarém e Pedro Escobar descobriram as ilhas desabitadas de São Tomé e Príncipe. No ano seguinte, foi descoberta a ilha de Fernão Pó. No final do contrato, os portugueses tinham chegado ao Cabo de Santa Catarina, em 1475, pela mão de Lopo Gonçalves e Rui de Sequeira. Durante este tempo, Fernão Gomes pôde então comercializar com sucesso malagueta, marfim, ouro e escravos vindos das zonas descobertas. Mas tudo mudou quando, no seu reinado, Dom João II, filho de Dom Afonso V, se encarregou da expansão marítima e decidiu outros rumos para o país. Como pudemos observar no vídeo da escola virtual, Fernão Gomes vai cumprir e estabelecer o contrato que assinou com Dom João V até 1474. Nesta altura, já tínhamos chegado ao Cabo de Santa Catarina. Ora bem, entretanto, deixem-me só colocar aqui no mapa o Expansão sítio marítima correto. e É só um decidiu segundo. outros rumos para o país. Dê-me só um segundo para avançar. Ok. E pausa, era aqui que estávamos. Na última, agora, quando a Sofia apresentou, referiu então que durante o período de Dom Afonso V nós conseguimos, com o Fernão Gomes, Sabem qual é chegar o seu objetivo? ao Cabo de Isso Santa mesmo, Catarina. Peço chegar desculpa, à mas o Índia Franklin é por muito mar. mal comportado e ele está sempre a avançar. Eu deixem-me só calar aqui um bocadinho o Franklin, que ele agora não pode falar. Deixem-me só avançar. Um minuto. Agora não consigo. Só um minuto. Peço imensa desculpa. Informações. Isto avançou demasiado. Tenho só um segundo. Peço desculpa. Malagueta, marfim, Novas tecnologias. se encarregou Ok. da expansão marítima. Ok, agora sim. Tá? Pausa, Franklin calado. Ok, muito bem. Então, como estava a referir, no período de Afonso V, nós conseguimos, com Fernão Gomes, chegar ao Cabo de Santa Catarina. Entretanto, Dom João II, como príncipe herdeiro ainda não era Dom João II, seria o futuro Dom João II, vai se interessar pela expansão marítima, contrariamente ao pai, que tinha mais interesse na costa, na parte norte da África. Dom João II, assim que assume o poder, vai continuar a expansão. E é durante o seu reinado que os portugueses vão conseguir transpor o Cabo das Tormentas por Bartolomeu Dias, em 1488, ou, como todos vocês conhecem, Cabo da Boa Esperança. Mas por que será que Dom João II lhe atribuiu este nome? Ora, a esperança era chegar às riquezas e às especiarias da Índia, o tão desejado comércio que vinha então da Índia. E aqui, Dom João II tinha a oportunidade de, por mar, atravessar o Cabo das Tormentas, ou o Cabo da Boa Esperança, e conseguir finalmente alcançar a Índia. No entanto, podemos só... O Frank Nash tinha aqui aquela pergunta que estava só a interromper-se, deixa-me só ver se ele fala. Eu acho que ele vai perguntar a mesma coisa que eu. Sabem qual era o seu objetivo? Exato, está-me a Isso repetir. mesmo, chegar à Índia por mar. Ora bem, vamos só ver as descobertas no reinado de Dom João II. Com a subida ao trono de Dom João II, em 1481, a política expansionista de Portugal voltou a mudar. O rei estabeleceu como objetivo chegar ao Oriente e às suas riquezas por mar. Para concretizar esse objetivo, Dom João II promoveu expedições por terra, para recolher informações, e por mar. Por terra, enviou os emissários Afonso de Paiva e Pero da Covilhã pelas rotas muçulmanas de comércio com o Oriente, para recolherem informações sobre a navegabilidade e o comércio no Oriente. Por mar, continuou a exploração da costa ocidental africana. O navegador Diogo Cão fez uma primeira viagem em 1482 até à foz do rio Congo e do rio Zaire, e numa segunda viagem realizada em 1485 até à costa da Namíbia. No entanto, não se tinha ainda chegado ao extremo da costa ocidental africana. Faltava ainda ultrapassar o Cabo das Tormentas. Os ventos e as correntes contrárias provocadas pela ligação entre o Oceano Atlântico e o Índico faziam com que este local fosse visto como impossível de transpor e, por isso, as expedições portuguesas falhavam.
Bartolomeu Dias conseguiu finalmente transpor o cabo em 1488, depois de se afastar um pouco da costa para ultrapassar as correntes e ventos, abrindo o caminho marítimo para a Índia e para as suas riquezas. O rei Dom João II mudou inclusive o nome deste cabo para Cabo da Boa Esperança, para representar as esperanças que os portugueses depositavam em fazer comércio diretamente com o Oriente. Contudo, este monarca morreu sem ver concretizado o seu sonho de chegar às riquezas do Oriente por mar. Ora bem, como todos vocês calculam, não se tratava de uma tarefa muito fácil, quer para o infante Dom Henrique, quer para o rei Dom João II. A expansão marítima foi algo que exigiu aos dois governantes, ao infante Dom Henrique, que estava à frente da expansão, e ao rei Dom João II, que investissem em pessoas influentes à sua volta. Ao organizarem a expansão marítima, eles juntavam-se então a sábios ligados à matemática, ligados à cartografia e mesmo à construção naval. Não sei se vocês sabem, mas inicialmente a expansão marítima começou com a barca. Entretanto, com o passar do tempo e pela ligação e porque tinham que ultrapassar as correntes marítimas, os ventos contrários, viram-se obrigados a alterar a embarcação e a introduzir a caravela. A caravela permitia a utilização de uma nova técnica, que era a técnica de bulinar. Vamos só ver um vídeo que explica em pormenor em que consiste essa técnica de bulinar. Vamos só aguardar. Penso que já está. Boa! Vamos ver um vídeo da Escola Virtual sobre a técnica de navegação bulinar. A técnica de bulinar foi uma técnica de navegação usada pelos marinheiros portugueses que permitia navegar com ventos contrários, possibilitando um avanço rápido onde a maioria dos ventos não era favorável. Para bulinar, os portugueses recorriam a caravelas. Embarcações inovadoras, bastante rápidas e fáceis de manobrar, equipadas com velas triangulares ajustáveis, também chamadas de velas latinas, e que foram criadas a partir de conhecimentos muçulmanos. A técnica de bulinar consistia em alinhar as velas da embarcação de forma oblíqua em relação ao vento. A maioria da força do vento deslocava-se assim ao longo da vela e, devido ao seu peso e formato, a caravela avançava em frente, no sentido da proa. Com o avançar da caravela, tornava-se necessário corrigir a orientação das velas para continuar a aproveitar o vento desta forma, fazendo com que a navegação fosse feita em zigue-zagues. Esta técnica permitiu a exploração portuguesa da costa africana a sul do Equador, onde a maioria dos ventos não era favorável, e foi uma das razões para o pioneirismo da expansão marítima portuguesa. Para que fossem feitas modificações necessárias às embarcações, foram necessárias muitas e longas viagens, porque só através da experiência é que os navegadores tomaram conhecimento e adquiriram conhecimentos para combater, por exemplo, ventos ou até as correntes marítimas. Também temos, por exemplo, um grande fator que nos ajudou a sermos pioneiros na expansão, que foi a navegação astronómica. Nós temos aqui uma imagem que nos mostra alguns dos instrumentos de navegação, olhando um bocadinho para o quadrante e o astrolábio, que são instrumentos de orientação pelas estrelas. Também eles vão, a partir de agora, sofrer algumas alterações e serem também aperfeiçoados. Se calhar um vídeo da Escola Virtual ajuda a explicar esta parte dos instrumentos de navegação. Vamos agora ver, então, um vídeo da Escola Virtual que nos vai mostrar como é que funcionava o astrolábio. Um dos fatores que possibilitou o pioneirismo português na expansão marítima foi a utilização de instrumentos náuticos, como o astrolábio. O astrolábio foi transmitido aos portugueses pelos muçulmanos e foi Abrão Zacuto que o adaptou para a navegação marítima portuguesa. Com o astrolábio, os navegadores podiam calcular a latitude em que se encontravam a partir de um astro, geralmente o Sol ou a estrela polar. Sabes como era utilizado? Em primeiro lugar, o navegador suspendia o astrolábio à altura dos olhos e do horizonte. Depois alinhava a régua com o Sol ou a estrela polar e media o valor indicado.
Este valor que o astrolábio mede é o ângulo entre o astro e o horizonte. Os navegadores consultavam então tabelas astronómicas e, através do ângulo que tinham medido, conseguiam saber a latitude em que se encontravam, podendo assim verificar se a sua rota estava correta ou se precisavam de a corrigir para chegarem ao seu destino. Também as cartas náuticas que reproduziam todas as terras encontradas e o mundo conhecido até então vão ter que ser melhoradas, corrigidas e alteradas. Ora, a partir de agora, nas cartas náuticas poderemos encontrar todas as terras encontradas e também as rotas de forma a facilitar os próximos navegadores. Ora, em pouco menos de um século, os portugueses conseguiram dar a conhecer um mundo que até então era totalmente desconhecido. Por um lado, contactaram com Novos povos, novas culturas. Aliás, culturas. Deram conhecimento de novas plantas. E o hemisfério sul, as estrelas, que eram vistas ao contrário do hemisfério norte. Exatamente, Grande há inovação. quem diga que as estrelas até São eram outras. outras vistas do hemisfério sul. Tenho a certeza que todo este percurso enriqueceu não só os navegadores, mas ainda hoje o povo português. Já viste? O mundo era pequeno para a ambição dos portugueses. Aliás, o mundo e os mares não voltarão a ser os mesmos depois das caravelas portuguesas sulcarem estes mares do Atlântico. Não fosse o argumento de Salazar, por exemplo, o argumento histórico de Salazar no século XX, durante o período do Estado Novo, na posse dos territórios ultramarinos, prendia-se sobretudo com... Era muito idêntico ao mesmo argumento utilizado durante a exploração marítima do século XV. Por isso, se olharmos aqui, conseguimos contextualizar na perfeição um pensamento que aconteceu no século XV com o mesmo de Salazar depois, séculos mais tarde, no século XX. Os portugueses vão assim encontrar novos rumos, novas culturas, novos territórios, territórios esses que no século XX o Salazar vai querer manter, possuir, mesmo que isso esteja a ir contra os direitos que estão consagrados na Carta da Organização das Nações Unidas, que foi publicada, relembro, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Ora bem, a nossa viagem não termina, ainda temos muito para descobrir, muito para explorar. Como vocês viram, o nosso grande objetivo é que consigam relacionar os grandes momentos da história entre o século XV e o século XVI e lembrar-me disso. Nós tínhamos lançado desafios, não tínhamos? Muito bem. Na última aula, nós falamos do passaporte. Espero que neste momento já esteja preenchido com os novos territórios. E, aliás, para além do período henriquino, vocês já podem começar a colocar toda a expansão marítima durante Dom Afonso V e durante, então, Dom João II. Mas hoje lançamos também um desafio. E que tal vocês escreverem um diário de bordo? Já se pensaram na pele de navegadores? Comecem a pensar nisso. Se calhar era bom começar a escrevê-lo e imaginar como é que seria o dia-a-dia dos navegadores nas caravelas durante a expansão marítima na costa ocidental africana. O navegador Adeus. és tu. Ui, ainda não é, adeus. Força. O navegador és tu. Mete, dá asas à imaginação e conta, escreve. O que é que tu achas que os navegadores sentiram além mar? Vou-vos dar mais um conselho. Para poderem acompanhar e adquirir também algumas palavras-chave, o melhor será produzirem no vosso caderno diário um roteiro histórico onde poderão anotar, apontar e até definir alguns conceitos, algumas palavras-chave que vamos falando aqui, alguns acontecimentos marcantes da história de Portugal e até em que altura é que eles aconteceram. No entanto, é sempre importante, quando estiverem a fazer o vosso diário de bordo, que vão contando as aventuras do dia-a-dia, mas sempre relacionando toda a matéria. Okay? O nosso grande objetivo das nossas aulas é que vocês consigam relacionar toda a matéria. Até logo. Adeus, até à próxima aula. Franklin, vamos lá ver se o Franklin diz adeus hoje. O Franklin não diz adeus? O Franklin vai dizer adeus hoje. Aula.